Bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa história assim muito forte de One Piece, a de Bartolomeu Kuma. Uhum. Vamos olhar de perto a jornada de uma das figuras mais, talvez, trágicas e, ao mesmo tempo, incrivelmente bondosas que o Oda criou, né? Com certeza. Uma vida, poxa, cheia de dor, de sacrifício, mas também de um amor e uma esperança que não se abalam, sabe? Principalmente na conexão dele com a Jewelry Bone. Para essa nossa conversa, a gente está se baseando numa análise bem detalhada, um vídeo que esmiuça a vida complexa desse personagem. Sim, uma fonte muito boa. E o nosso objetivo aqui é tentar ir além do óbvio, né? Entender o que motivava o Kuma, o peso que a linhagem bucaneira dele carregava. Que é uma raça bem rara, né? Com uma força gigante, muito temida e caçada pelo governo mundial. Exato. E como, no meio de tanto sofrimento, um sofrimento que a gente mal consegue imaginar, ele se manteve tão gentil. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. E é fundamental colocar o Kuma dentro do contexto geral de One Piece, né? A história dele toca em pontos centrais da obra. Como, por exemplo, Bom, a brutalidade da escravidão sobre os Tenryubito, a luta constante por liberdade, a complexidade das famílias, tanto as de sangue quanto as que a gente escolhe, e aquela busca por um futuro melhor, mesmo quando tudo parece perdido, sabe? Kuma é quase um resumo dessas grandes lutas de One Piece. a história começa lá atrás, 47 anos, no reino Sorbet. O início de vida que parecia normal, mas que, de repente, desmorona com a descoberta de que o pai dele, o Clep, era um bucaneiro. Sim, E isso foi o suficiente para a família inteira ser levada como escrava para Mary Joyce. É pesado imaginar o trauma para uma criança. nossa, sem dúvida. A vida sob os dragões celestiais é mostrada como o auge da desumanização mesmo. O Kuma perde a mãe muito cedo, vê aquela crueldade todo dia. Terrível. E nesse cenário assim de desespero total, qualquer coisinha de esperança vira tudo, né? E essa esperança veio do pai. Verdade. O Clep contava para o Kuma sobre Nika, o lendário guerreiro da libertação. Aquele da dança, dos tambores, das risadas, né? Isso. Uma promessa de liberdade. Essa lenda virou um pilar para o Kuma. Mesmo depois do Clep ser morto, só por fazer barulho demais. Uma crueldade banal dos nobres. Uma crueldade absurda que marca ele profundamente. Aí, com 9 anos, o Kuma tá em God Valley. Bem durante aquele incidente horrível. Uma caçada humana que os nobres organizaram. Uhum. Um dos eventos mais misteriosos e brutais da história. E é lá que ele encontra o Ivankov e a Dini. Os três conseguem roubar umas Akuma no Mi bem importantes, incluindo a Nikyu Nikyu no Mi, a fruta da patinha, que o Kuma acaba comendo. E olha que interessante, nesse momento de puro caos, mesmo sendo só uma criança, o Kuma bate de frente com ninguém menos que São Saturn, um dos Gorosei. Sério? Já ali? Ele fala ali mesmo que quer ser como Nika, que quer salvar pessoas. Não é só uma fuga física, sabe? É o nascimento de um propósito que veio da lenda e de todo aquele sofrimento. E ele não perde tempo, né? Logo depois de fugir, ele já usa o poder novo para libertar mais de 500 escravos. Exato. E o Ivankov até chama ele de Mão da Libertação. Que forte isso! Aí o Aiva segue um caminho e o Kuma e a Jinny vão para Sorbet. Eles acham um refúgio temporário numa igreja e ficam emocionados só por ter o que comer. Uma felicidade tão básica, né? Mas para eles, depois de tudo, era imensa. Significava muito. Os próximos 8 anos em Sorbet são de uma calma relativa. O Kuma vira pastor, mas a bondade dele ia além do esperado, né? Muito além. Ele usava o poder da patinha toda semana para tirar as dores e doenças dos idosos da ilha. Deixava eles viverem melhor. Caramba, ele absorvia a dor deles, tipo Zoro fez em Thriller Bark. Exatamente. Uma rotina de sacrifício silencioso que ele fazia por pura compaixão. Isso já mostra muito do caráter dele. Demais. Essa ação de absorver a dor dos outros já é um sinal muito forte do que estava por vir, né? Mostra essa natureza dele super empática, sacrificial. Uhum. E é nesse período também que ele se apaixona pela Jinny.
mas ele não quer casar com ela. Por quê? Ele tem medo. Medo que o destino trágico dos bucaneiros, essa perseguição, acabe atingindo ela se eles tiverem um laço formal. É uma decisão que mostra bem o conflito interno dele, né? Proteger quem ele ama versus se permitir ser feliz. Que complicado. Mas essa tranquilidade não dura para sempre, claro. O tirano rei Becore volta, Pois é. a opressão retorna a Sorbet e o Kuma, ao defender o povo, acaba preso junto com a Ginny. Mas aí a sorte vira um pouco. Sim, chega o Dragon e o Ivankov com o Exército da Libertação. Eles resgatam o Kuma, tiram o Becore do poder, e aí o Kuma e a Ginny decidem se juntar à causa revolucionária. E o Kuma vira uma peça-chave no exército revolucionário, conhecido pela força, pela confiança que inspirava. Mas o legal é ver como ele nunca perde aquela essência gentil dele, sabe? Mesmo no meio da luta armada. Sim. Mesmo lutando contra o sistema, ele sempre voltava para Sorbet para cuidar dos mais frágeis. Ele combatia a estrutura, mas nunca perdia a humanidade no contato individual. Tem uma tensão aí, né? Entre a necessidade da revolução e a natureza pacífica do Kuma. Mas a tragédia parece seguir o Kuma, né? Não tem jeito. A Ginny é sequestrada numa missão, É. forçada a ser esposa de um dragão celestial. Imagina a dor do Kuma. Ele fica desesperado, imprudente. Uhum. 2 anos depois, vem a notícia que arrasa tudo. A Ginny, doente com as escamas de Safira. Uma doença terrível, fatal, que parece ligada ao tempo que ela passou com os nobres. Isso. Ela foi descartada por eles. Ela consegue ligar para se despedir e contar que teve uma filha, a Bonnie. O Kuma corre para lá, mas só encontra ela já sem vida. Ele não consegue nem ouvir o último "eu te amo" dela. Nossa! É um golpe atrás do outro. A mulher que ele amava, tirada dele 2 vezes pela mesma crueldade do sistema que ele lutava contra. Exato. Mas, dessa tragédia toda, nasce um novo foco para ele, a Bonnie. Ela é fruto da violência que a Ginny sofreu, mas o Kuma a acolhe como filha dele sem hesitar, e dedica a vida a protegê-la. É verdade. Isso levanta uma questão bem profunda sobre legado, né? A gente não é definido só pelo que acontece com a gente, mas por como a gente reage pelo que a gente escolhe proteger e amar. Sim. Kuma tenta equilibrar ser pai e ser revolucionário ao mesmo tempo. Mas aí a Bonnie desenvolve a mesma doença fatal da mãe. Que revira a volta cruel. Ele tem que se afastar da luta para buscar uma cura. A Bonnie, por causa da doença, fica presa na igreja, mas ela sonha em viajar, né? E o Kuma alimenta esses sonhos, contando para ela sobre Nika, a mesma lenda que inspirou ele. E aí tem uma ironia muito dolorosa, né? A doença é uma herança direta do horror que a Tini viveu. E o Kuma, no desespero para poupar a Bonnie do medo da morte, mente para ela. Diz que ela vai ser curada quando fizer 10 anos. Uma mentira por amor. Exato. Uma mentira que nasce do amor mais puro, mas que vai ter um peso gigantesco mais pra frente. E os problemas em Sorbet não acabam. O Becore volta de novo e manda colocar fogo na parte pobre da ilha. Uma coisa horrível, lembra até o Terminal Cinza. Uhum. E o Kuma intervém sozinho, salva um monte de gente, destrói o palácio, expulsa o rei de novo. É a chamada Revolução de um Homem Só. Incrível a força dele. O povo aclama ele como rei, mas ele nem chega a governar de verdade. Quem fica de regente é o rei Bulldog. E o reinado dele é curto. Pois é, porque o Becore não desiste. Com apoio do governo mundial, ele lança uma campanha para sujar o nome do Kuma. Ah, máquina de propaganda. Exatamente. O Kuma, que era o protetor, vira o tirano na versão oficial. A gente vê aí como o governo mundial distorce tudo para manter o controle e justificar a perseguição de quem se opõe a eles. O Kuma derrota o Becore e a Marinha uma última vez, mas o preço é alto. Ele é classificado como um criminoso super perigoso. Fica marcado. É forçado a se exilar. Deixa a Bonnie aos cuidados do Bulldog e da Connie e parte como pirata. Agora com um único objetivo martelando na cabeça: achar a cura para a filha. Custe o que custar. E a esperança finalmente aparece quando o Dragon menciona o Dr. Vegapunk. Ah, o cientista genial. Isso. Kuma leva a Bonnie a Egghead. O Vegapunk diz que pode curar ela, sim, mas a tecnologia necessária é caríssima. E aí vem a proposta. A proposta. A cura em troca do Kuma virar o protótipo, o modelo original para o projeto pacifista, aqueles clones soldados. Clones para manter a paz
na visão do Vegapunk. E o Kuma? Aceita na hora, sem pensar duas vezes. O Vegapunk até chama ele de santo, mas o Kuma se define como pacifista e acaba dando nome pro projeto sem querer. Essa troca já é super complexa moralmente, né? Kuma basicamente oferece o corpo dele, a linhagem bucaneira rara, para a ciência militar do inimigo. Tudo pela vida da filha. A prioridade dele é total. Uhum. Mas a coisa piora muito. De um jeito aterrador. É aqui que a história fica, nossa, quase insuportável de tão cruel. O San Saturno, o Gorosei, aparece. Aquele mesmo de God Valley. Ele mesmo. Ele não só aprova o acordo, como impõe condições sádicas. Kuma tem que virar um Shichibukai, o corpo dele vai ser totalmente modificado para ser uma arma leal ao governo. E o golpe final. O golpe final. A consciência dele, as memórias, a personalidade, tudo seria apagado. Deletado. O Vegapunk fica horrorizado com isso, dá pra ver na reação dele. Mas o Kuma aceita na hora e ele chora de felicidade porque sabe que a Bonnie vai viver. É um sacrifício que vai além da própria vida, né? Ele concorda com a aniquilação completa do eu dele só pra Bonnie ter uma chance de futuro. Não é morrer por ela, é deixar de existir por ela. É inimaginável. A profundidade desse amor de pai desafia qualquer lógica. E o Saturno ainda piora. Ele adiciona mais crueldade. A Bonnie vai ficar refém por 1 ano e meio, depois de começar o tratamento. Pai e filha não podem ter contato nenhum. Nenhum contato. Nenhum. E qualquer desobediência do Kuma resultaria na escravidão imediata da Bonnie. Que pressão absurda. E Red são um espelho doentio. A Bonnie vai recuperando a saúde, enquanto o Kuma vai perdendo a si mesmo, sendo modificado. E a despedida em sorvete deve ter sido de cortar o coração. Demais. Kuma tem que mentir pra ela. A Bonnie fica esperando cartas que ele até escreve, mas que são interceptadas pela CP8. Ela nunca recebe como imagina. Nossa, que crueldade. A situação da Bonnie é de uma solidão terrível. Curada, mas sem o pai, achando que ele só tá viajando pelo mundo. Pois é. Eventualmente, ela não aguenta e foge pro mar, vira pirata. Pra quê? Pra procurar o Kuma, que ela chama de tesouro dela. Começa então aquele período que a gente vê na história, né? O Kuma, já parcialmente modificado, agindo como Shichibukai e evitando ela de propósito. Sim, para cumprir o acordo e proteger ela da ameaça do Saturno. Uma perseguição muito dolorosa para os dois, mesmo que a Bonnie não entendesse na época. Nesse tempo como Shichibukai, o Kuma fica de olho no Luffy. Ele começa a ver coisas ali. Ecos de Nika naquele garoto que desafia um mundo todo. Uhum. E acho que o ápice é quando o Luffy dá aquele soco no Nobre Mundial em Sabaody. Ali, parece que o Kuma toma uma decisão final, né? Parece que sim. A intervenção dele para salvar os chapéus de palha do Kizaru e do Sentomaru não foi só cumprir ordens, um ato aleatório. O que você acha que foi, então? Se a gente conecta tudo, né? Aquela ação em Sabaody parece um dos últimos atos conscientes do Kuma. Uma aposta deliberada no futuro. Uma aposta no Luffy. Exato. Ele vê no Luffy a própria liberdade que o Nika representa, sabe? O potencial para trazer aquele amanhecer que ele e a Jinny tanto sonharam. Ele arrisca tudo ali, a posição dele, o acordo com Saturno, para investir nesse futuro que o Luffy parecia prometer. Faz sentido. E logo depois disso vem o fim da consciência dele. Sim, a última conversa consciente dele é com o Vegapunk. Kuma permite que copiem as memórias dele, reafirma que acredita no Luffy e faz um último pedido: ser programado para proteger o Thousand Sunny. E as últimas palavras dele registradas, enquanto a mente dele se apaga... Feliz aniversário de 10 anos, Bonnie. Destruidor. Depois disso é o Kuma como arma, o PX-0. A gente vê ele em Marineford, Lutando pelo governo. protegendo o Sunny por 2 anos inteiros, como prometido, mas depois, que triste, ele é recapturado e reescravizado em Mary Joyce. Um corpo sem mente usado como montaria. É humilhante, revoltante, até que os revolucionários conseguem resgatar ele, mas ele continua um autômato. Não responde a nada. Até que algo acontece. Algo totalmente inexplicável, né? Esse Kuma sem mente, de repente começa a se mover sozinho, ignora tudo e todos
escala a headline, enfrenta o Acaíno. E se lança na direção de Egghead. O que será que guia ele? Uma programação antiga? Algo mais profundo? É o grande mistério. Ele chega em Egghead no momento exato para salvar a Bonnie do San Saturno. Ele absorve o golpe que seria fatal para ela, Uhum. e então, mesmo todo destruído, Kuma consegue dar um soco no Saturno. Um soco que parece carregar o peso de uma vida inteira de dor causada por aquele sistema, por aquele homem específico. Um soco de pura fúria acumulada, talvez. Talvez. E o último movimento dele, um abraço na Bonnie, antes de parar de vez. E a pergunta que não quer calar é: como ele fez isso? O Saturno tinha ativado um comando de parada ou de autodestruição. O Kuma não deveria conseguir se mover. Não mesmo. Foi puro instinto de pai, tão forte que superou a ciência, a programação do Vegapunk e do Saturno. Foi o amor, de alguma forma, gravado no corpo dele. O Vegapunk tinha aquela teoria sobre os bucaneiros, né? A alma com peso. Exato. Ou será que foi a própria vontade de Nika, a lenda que o guiou a vida toda, agindo através dele naquele momento final? São muitas possibilidades. E enquanto o Kuma tá ali imóvel, a Bonnie usa o poder da fruta dela e consegue acessar as memórias dele. Finalmente entende tudo, cada sacrifício. E isso é um catalisador para ela, né? Ela mesma começa a mostrar poderes ligados a Nika, talvez impulsionada por essa verdade, pela admiração pelo herói que o pai dela tanto admirava. É um ciclo se fechando, de certa forma. Sem dúvida. E o legado do Kuma é imenso. A bondade silenciosa dele, os sacrifícios gigantescos, tiveram um impacto enorme. Os chapéus de palha devem a vida a ele. A Bonnie vive por causa dele. Os evolucionários foram fortalecidos por ele. Lembra aquela frase do Hailuluk? Qual? Uma pessoa só morre quando é esquecida. Ah, sim. Perfeito. O Kuma, com essa história de compaixão extrema diante de um sofrimento extremo, ele não vai ser esquecido. De jeito nenhum. Recapitulando, então. A jornada do Bartholomew Kuma é, uma verdadeira saga de sofrimento, de perda, mas também de resistência. Uma vida quase toda definida pela dor que veio de fora, mas que ele combateu por dentro com amor e uma capacidade de sacrifício quase sobre-humanos. Qual a mensagem final que fica disso tudo? Olha, a trajetória do Kuma, especialmente esses últimos atos dele, que desafiam a própria noção de consciência e controle que a gente tem no universo de One Piece, obriga a gente a pensar, né? Pensar sobre o quê? Sobre os limites. Se alguma coisa, seja a herança bucaneira, seja o amor de pai, ou talvez a alma mesmo, como o Vegapunk sugere, pode ir além da obliteração da mente e do corpo para realizar um último ato de vontade, de proteção. O que isso diz sobre os limites da ciência, do determinismo, sobre a força do espírito, talvez da alma, nesse mundo? Será que pedaços da essência do Kuma, do amor dele, realmente ficaram ali, desafiando a própria morte da personalidade dele? Fica essa pergunta no ar, sobre o que realmente define a nossa existência e o impacto que a gente deixa para trás, né?